Muito boa noite. O programa em debate, o primeiro deste ano 2021, por isso renovo aqui os votos de um bom ano. Hoje trago o tema o processo de abertura política em Cabo Verde, a transição do regime do Partido Único para o Democrático, e vamos aqui falar de mudanças que ocorreram com a democratização do poder em Cabo Verde, dos imperativos que impulsionaram os acontecimentos, saber que leituras é que são atribuídas às datas que marcaram, portanto, a abertura política e a instauração da democracia em Cabo Verde, e vamos aqui também questionar a responsabilidade das lideranças e dos atores políticos na consolidação da democracia e também o peso do papel da sociedade civil neste processo. Uma informação aqui: por motivos de força maior fomos obrigados a ter dois convidados a participar via Zoom e felizmente hoje temos essa alternativa que não nos permite cancelar os programas com os imprevistos que surgem em cima da hora. Por isso, eu tenho aqui comigo no estúdio o convidado Dr. Carlos Carvalho, que é professor universitário, está aqui também a representar a voz da sociedade civil, a quem endereço os votos de boa noite. Igualmente. E agradeço aqui a sua participação. Com muito prazer. E via Zoom vão entrar os convidados, portanto, o Dr. Jacinto Santos, do MPD, e que está também como um dos participantes no processo da transição democrática. Jacinto Santos, muito boa noite. Muito boa noite. E obrigada por ter aceito o nosso convite. E temos também o Dr. Ilídio Cruz, que é jurista, está também, é do PAICV e também é um elemento que participou no processo da transição democrática. Agradeço a sua presença e muito boa noite, Dr. Ilídio. Muito boa noite, Jesus. Obrigado. Portanto, mais uma vez, eu agradeço a todos, portanto, a presença aqui no programa. Vamos aqui analisar e debater os três momentos que marcaram o processo da transição em Cabo Verde. Temos 50 minutos. Num primeiro momento, temos o processo que levou à independência política e à implantação do Partido Único por 15 anos. Eu começaria com o Dr. Jacinto Santos. Peço desculpas ao Dr. Carlos, vamos para os que estão mais longe, o distanciamento social. E nós sabemos que Cabo Verde, como vários outros partidos africanos, portanto, esteve quase 500 anos sob a administração do Estado português, e com o derrubo do regime colonial em 1974 surgiram o PAIGC, a UPIC, a União dos Povos das Ilhas, a UCD, que é a União Democrática Cabo-Verdiana. Mas nós temos o grande marco, que é o 5 de julho, que, portanto, Cabo Verde tornou-se um Estado independente. Neste primeiro momento, vamos falar um pouco, Jacinto Santos, que peso é que teve este processo no desenvolvimento de Cabo Verde e mesmo na abertura dos outros passos que levaram à democratização do poder em Cabo Verde? Boa noite. Cumprimento o meu colega amigo Ilídio Cruz, o Dr. Carlos Carvalho, que eu não estou a ver, e aproveito esta oportunidade para endereçar um abraço fraterno e felicitações cabo-verdianos por toda a trajetória ao longo da nossa história, que culminou com a independência de Cabo Verde em 1975, passando pela instauração da democracia e o Estado de Direito em 1991. Portanto, Cabo Verde, neste curto espaço de tempo, não é? Tem tido transições rápidas. A transição política, embora resultado de uma luta de libertação nacional de muitos anos, mas a transição política de uma província de Portugal para um Estado soberano, afirmando a identidade de Portugal como povo e entrando por concerto das nações, digamos, ocorreu a 5 de julho de 1905, na sequência do golpe de Estado ou da Revolução de Abril de 1974. E essa primeira transição caracteriza-se basicamente pela libertação de Cabo Verde, do povo cabo-verdiano do jugo colonial, transformando-se num Estado independente,
e utilizando toda a soberania sobre o seu território e passando a ser senhor do seu destino. E essa transição teve um período que começou com as negociações, com os vários acordos estabelecidos no âmbito do processo de descolonização, não é? Esse é um marco também nessa transição política, o processo de descolonização que contemplou Cabo Verde e os demais países africanos que se encontravam sob a dominação colonial. E nessa curta fase houve a tentativa de referendar a independência com a nomeação de um representante. O povo das ilhas, antes da chegada dos dirigentes do PAIGC, reagiram imediatamente e reafirmaram independência já e imediata. Portanto, esse período foi curto. Desse período resultou um governo de transição, não é? E nesse período preparou-se todo o processo que nos conduziria à celebração da passagem da soberania pelo Estado de Cabo Verde, a 5 de julho, no inesquecível Estado da Várzea, em que nós todos ainda éramos praticamente crianças, não é? É claro que, libertando-se do jugo colonial, passamos a ser um Estado independente e soberano e começamos a edificação do Estado sobre um regime de partido único, com todas as características conhecidas e estudadas, que não permitiu, digamos, da libertação do jugo colonial à libertação do cabo-verdiano, no sentido da manifestação dos seus direitos políticos de uma forma plural. E isso só veio acontecer 15 anos depois, também a história conhecida, resultado da mudança da geopolítica mundial, particularmente com a queda do regime soviético, a queda do muro de Berlim e também pressões internas, às vezes pontuais, esporádicas, mas que começou a ganhar corpo a partir de 1989 e que precipitaram todo o processo que levou às eleições de 13 de janeiro de 1991 e, por consequência, o advento da Segunda República e a construção da democracia liberal e do Estado de Direito Democrático. Jacinto Santos, antes de aprofundarmos, portanto, este segundo momento, que já está a falar sobre a transição democrática, muito rapidamente, antes de passar para o Dr. Ilídio, eu gostaria de ter a sua opinião sobre o peso, portanto, da independência no Estado, portanto, no Estado de Cabo Verde, no processo do desenvolvimento. Como é que viu os ganhos num país que, apesar de, portanto, era um país muito dependente? O que ganhos é que a independência, portanto, antes da transição democrática, que viu, portanto, neste processo de independência? Rapidamente. O peso é decisivo, determinante e marcante, porque a partir da independência nacional, o povo de Cabo Verde passou-se imediatamente à construção do Estado, com todas as características de fragilidades que o país tinha, e a construção do Estado é um marco decisivo, porque no quadro de um país independente que se desenrola todo o processo político com autonomia interna, com processos internos, e que levou a que o próprio regime do partido único ter criado o seu elemento contraditório e irreconciliável. Digamos, libertamos do jugo colonial, mas a independência não significou imediatamente o exercício da liberdade individual, do pluralismo político e partidário, e vivemos durante 15 anos, durante um regime, digamos, totalitário do ponto de vista técnico, uma vez que
o partido, dirigente da sociedade do Estado, controlou o poder na sua plenitude, sem partilhá-lo com outras forças políticas ou grupos de influência. Isso é o processo histórico e inegável, mas, sem dúvida, a independência abriu o caminho para tudo. Mas este tudo ficou pelo meio durante 15 anos, digamos, o exercício da liberdade de opinião, liberdade de manifestação, liberdade de organização, liberdade de criação de partidos políticos, liberdade económica, e tudo isso foi, de facto, conquista, e concordo plenamente com muitos autores que têm debruçado sobre isso, que 3 de janeiro foi um processo autónomo. Isso é muito importante, digamos, que se ponha de acordo entre os atores políticos, os estudiosos, os investigadores, que de facto, do ponto de vista político, do ponto de vista processual, do ponto de vista consensual, 13 de janeiro, o processo de transição para a democracia é um processo autónomo, assim como a independência de Cabo Verde foi um processo autónomo. Vamos ouvir o Dr. Ilídio sobre esta fase, portanto, da independência. Cabo Verde, portanto, em 1985, como o Jacinto já disse, abriu o caminho para tudo. Como é que entendeu, como é que vê o peso da independência e também o regime do Partido Único, portanto, portanto, limitava a liberdade, a manifestação, mas também trouxe outros ganhos. O que é que o Dr. Ilídio poderá dizer sobre este primeiro momento? Muito obrigado, Jesus. Bom, eu penso que nós, quando falamos do processo que conduziu Cabo Verde à independência, para se compreender a magnitude do momento em que tudo começou, né? O percurso de Cabo Verde como Estado independente, assumindo o nosso destino nas nossas mãos, como dizia Amílcar Cabral, nós temos que lembrar que a independência representou o amanhecer de uma longa noite escura colonial que durou por mais de 500 anos. A situação nas ilhas, essa é conhecida, estou a falar mais para os jovens que não viveram o período antes da independência. Como se sabe, era caracterizada por secas cíclicas que dizimavam as populações pela fome. Só para dar um exemplo, na fome de 1946, morreram em Cabo Verde mais de 30 mil pessoas, que é o equivalente, na altura, à população de São Vicente e de Santo Antão à data, não é? Lembremos do desastre de assistência, que vitimou mais, na fome de 59, vitimou mais de 300 pessoas, homens, mulheres e crianças indigentes. Temos que lembrar, como falamos do processo que conduziu Cabo Verde à independência, da saga da imigração forçada para as roças de São Tomé. Angola, Moçambique. Temos que lembrar do abandono das ilhas, do desprezo pelo governo português de então pelas ilhas, o analfabetismo generalizado. Mesmo próximo da independência, o analfabetismo em Cabo Verde era de cerca de 80%. O número da mortalidade infantil por 1000 habitantes era superior a 100. A mesma coisa para a mortalidade materna. As ilhas não tinham médicos, não é? Às portas da independência, Cabo Verde tinha cerca de 12 médicos, distribuídos pelos hospitais da Praia e de São Vicente. O interior, todo o interior de Santiago não tinha médicos, São Nicolau, Mai, Boa Vista não tinha médicos, Santo Antão e Fogo tinha apenas um médico. A pobreza era generalizada, a justiça em algumas ilhas, em alguns concelhos, eram feitos por administradores dos concelhos. A esperança de vida era de menos de 50 anos e, portanto, nós vivíamos sob o espectro da fome. E a imigração, muitas vezes, e a nossa história de imigração era para fugir exatamente a situação de desespero que as ilhas viviam.
E foi tomando consciência desta situação que Amílcar Cabral decidiu criar o PAIGC, juntamente com Aristides Pereira, para, de uma forma sistematizada e organizada, mobilizar o povo da Guiné e de Cabo Verde para a luta, já que ele se convenceu na altura que o governo português não estava interessado no diálogo para a autodeterminação de Cabo Verde. Foi necessário iniciar uma luta em 63. Cabral, entretanto, é assassinado em 73, não sobreviveu à independência de Cabo Verde, não é? Esta luta, ao contrário do que se pensava, fez recrudescer o combate nas ex-colónias, o que provocou depois a Revolução de Abril, e com a Revolução de Abril veio a independência de Cabo Verde. Exatamente, doutor Ilídio, nós sabemos que, portanto, aqui falou da Revolução de Abril, nós sabemos que em 1974, portanto, houve o derrubo do regime colonial e logo surgiram o PAIGC, mas também surgiram outros partidos, a União dos Povos das Ilhas e a UCD. Como é que explica a implementação do Partido Único e os outros partidos, nesta altura? Bom, na altura nós estávamos a sair, portanto, de 500 anos de colonialismo e o sistema, portanto, nós estávamos numa situação de ruptura. O que aconteceu na altura é que era, tanto quanto me lembro, nós tínhamos a UDC, a União Democrática Cabo-Verdiana. A União Democrática Cabo-Verdiana, que defendia, que não defendia a independência, mas defendia, digamos, a adjacência das ilhas de Cabo Verde. Portanto, uma ligação a Portugal por via da adjacência, como acontece com os Açores e a Madeira. Mas a adesão da população à independência foi de tal ordem, não é? E a adesão da população ao PICV foi de tal ordem que, portanto, esta ideia não passou. O PICV, o PAIGC, portanto, na altura, por outro lado, era considerado pela própria Organização das Nações Unidas como um interlocutor válido, não é? Por ter conduzido com sucesso a luta de libertação nacional, era considerado pelas Nações Unidas como um interlocutor válido para o processo de independência de Cabo Verde. E a mesma coisa pelo governo português. E, portanto, nós todos que assistimos e vivemos por dentro da situação, vimos que houve uma adesão massiva das populações ao processo da independência, ao PAIGC na altura, e esses partidos, o partido que defendia a adjacência, portanto, não passou, e o outro, que é o PICCV, também penso que não tinha expressão. Mas temos que ver, quando falamos criticamos o facto de não haver pluripartidarismo em Cabo Verde desde aquela data, temos que ver também o contexto, né? O contexto em que a independência surgiu. Quer dizer, nós tínhamos um mundo dividido entre dois blocos, o bloco soviético e o bloco ocidental, sob o signo da Guerra Fria, não é? E nós tínhamos um país que foi encontrado com os cofres vazios, quer dizer. Assim? E os dirigentes na altura, a preocupação imediata foi de resolver os problemas mais básicos que a população cabo-verdiana tinha. Se, por um lado, não houve pluripartidarismo, no sentido em que nós temos hoje, não é? Por outro lado, nós temos que reconhecer que o regime que foi implantado em Cabo Verde era dirigido por dirigentes com um grande sentido de serviço público, com um grande sentido de honestidade e que tinham legitimidade para governar Cabo Verde. Não houve, num contexto partido único, efetivamente não era possível ter um catálogo de direitos, liberdades e garantias como nós tínhamos hoje. Mas os direitos, liberdades e garantias fundamentais, como se sabe, não só direitos de haver vários partidos políticos, a liberdade de expressão, etc.
Os direitos, liberdades e garantias estão também direitos económicos e direitos sociais e direitos culturais. E desse aspecto, e desse ponto de vista, se me permite, Jesus, os ganhos dos 15 anos, primeiros 15 anos da independência são enormes. De uma situação de mais de 70% da população analfabeta, houve uma massificação do ensino. Como se sabe, o ensino primário, o ensino secundário, milhares e milhares de estudantes cabo-verdianos saíram para fazer a sua formação no exterior, não é? Portanto, o rosto humano, a sensibilidade social do regime de partido único, creio que deve ser reconhecido. Doutor Elidio, já estamos quase a chegar ao tempo do intervalo. Como estamos em Zoom, vamos ter que ouvir o Dr. Carlos ainda sobre este assunto para podermos aprofundar a transição democrática. Dr. Carlos, qual é o seu olhar sobre o peso que a independência teve? Mesmo o regime do Partido Único, na altura, não permitia, portanto, manifestações, reclamações e, portanto, condicionava a voz da sociedade civil, mas mesmo assim, como é que vê os ganhos que hoje temos com a independência? Muito boa noite. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a si e à TCV pelo convite. Gostaria também de renovar os votos de um bom ano a todos, às pessoas que estão lá em casa, que nos veem, que nos ouvem. Eu sou o Carlos. Sim. E dizer também que nós estamos a debater o Dia da Liberdade e da Democracia num contexto um bocadinho especial. Não é? Internacionalmente, por exemplo, nós estamos a falar numa conjuntura em que as democracias estão, não é, a ultrapassar por diversas dificuldades. Muitos falam de recessão democrática. Por exemplo, aqui em Cabo Verde, recentemente, por causa tanto das imposições da própria pandemia, nós vimos alguns direitos e liberdades serem, não é, por causa da pandemia, serem, portanto, limitadas. E também nós estamos a olhar para este dia num quadro em que Cabo Verde é, portanto, muito enaltecido internacionalmente por causa do índice que apresenta de liberdade e de democracia. Então, julgo que faz todo sentido, sim, nós temos razões suficientes para comemorar esta data que é importante, mas a pergunta que me coloca sobre o olhar que eu ponho sobre o processo de independência, eu diria o seguinte: explicações. Apesar de não ter vivenciado a data, mas está a usufruir, não é? Obviamente, resultados. Obviamente. O olhar que eu ponho, na verdade, hoje, depois de toda a história que se conhece, não é? Dos atores e dos fatores que ajudaram a despoletar os processos, não é? Eu hoje vejo que a independência em si, já vale a pena, não é? Por várias razões. E hoje nós sabemos que, por exemplo, temos dois grandes momentos da nossa história, a independência e depois a transição política, que, na minha perspectiva, devem ser, como foi dito também, vistos de forma isolada, tendo em conta os contextos internacionais que influenciaram. Por outro lado, temos que ver que nós estamos a falar da independência como um processo que permitiu também a consolidação da nação e depois o emergir de uma identidade nacional que parece, portanto, ter contribuído, portanto, ter beneficiado da contribuição da abertura política e da democratização para nós termos o país que nós temos hoje. Penso que não vale a pena, não é, continuarmos com o debate de saber ou de equilibrar, não é? Quais são as datas? Pesar as datas, sim. Acho que já é também consensual aqui na nossa sociedade que essas datas não podem ser pesadas, não é? Mas sim devem ser complementares num processo que nós temos em mão, que é construir um país que deve ser, não é, livre e que seja um país que possa, portanto, prover oportunidades para todos. Então, resumindo, eu diria que a independência por si só e pelos diversos fatores que nós conhecemos, ela vale a pena. E certamente que terá também criado os alicerces necessários para que depois nós possamos ter um país que hoje é democrático e livre, que é reconhecido internacionalmente. Penso que é isto que, portanto, vale a pena e, como
como disse, para trazer um olhar sobre a importância e a influência que a sociedade civil tem, não é? Todo este processo hoje deve continuar para que a sociedade civil, criando-se-lhe as condições necessárias, poder também, se quiser, ajudar, não é, a averiguar o exercício do poder político no nosso país. Portanto, Carlos Jacinto e Elidio Cruz, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo e nós, na segunda parte, vamos trazer aqui assuntos que têm a ver com a abertura política, a transição democrática, os fatores internos e externos que impulsionaram, portanto, essa transição democrática. E também vamos falar da consolidação da democracia e o papel dos políticos e da sociedade civil. Vamos fazer um curto intervalo e regressamos dentro de instantes, isto tendo em conta o contexto em que estamos a fazer hoje o nosso debate. Até já. E depois de um breve intervalo, eu renovo aqui os votos de uma boa noite. Vamos continuar com o nosso debate aqui. Como eu já tinha dito no início, vamos neste segundo momento falar da transição democrática, a abertura política. Eu começo a minha conversa com o Elidio Cruz. Falando da transição democrática, da abertura política, Elidio Cruz, o PAICV reivindica para si a abertura política e destaca sempre o primeiro momento que ocorreu com um primeiro passo que aconteceu a 14 de fevereiro de 1990 e que considera importante, que foi com, portanto, a queda do artigo 4º da Constituição e que possibilitou a abertura a outras forças políticas partidárias para que pudessem disputar as eleições em Cabo Verde. O MPD, por seu lado, fala e reivindica uma outra coisa e diz que antecipou o multipartidarismo em termos eleitorais. Que leitura é que faz, portanto, destes dois quadros? Bom, Jesus, eu gostaria de dizer, de valorizar o percurso que foi feito por Cabo Verde nos primeiros 15 anos da sua independência e que tornou possível o momento que nós vivemos de transição para a democracia, que ocorreu com as eleições de 13 de janeiro de 1991. Nós, nessa altura, de um país considerado inviável à partida, nós tínhamos conseguido ganhos extraordinários, não é? No domínio da universalização da educação, da universalização dos acessos à saúde. Cabo Verde, na altura, era considerado um país com os maiores índices de saúde do continente africano e tínhamos um país altamente prestigiado e respeitado nas relações internacionais. Portanto, construiu-se um Estado, afastou-se o espectro da fome de Cabo Verde, de uma vez por todas, com a criação de um parque empresarial na altura, cujas empresas até hoje persistem. As empresas mais simbólicas que nós temos hoje foram criadas naquela altura. Não vou falar da EMPA, que garantiu o acesso das populações aos bens básicos em todo o país. Não vou falar da Arca Verde, que garantiu a ligação das populações e dos bens às ilhas. Não vou falar dos TACV, nem vou falar da Enacol e da Enapol, que são empresas simbólicas que foram criadas na altura e que foram privatizadas com o advento do pluripartidarismo, vários deles ainda em processo de privatização. Eu acho que estar a reivindicar, quer dizer, hoje em dia não parece que faz muito sentido estar a reivindicar digamos, a questão do protagonismo de datas para se saber qual é dos partidos em Cabo Verde que, no fundo, acaba por ser dono, digamos, da democracia e da liberdade. Mas para si, quando é que ocorreu essa abertura política? Portanto, tendo em conta os fatores externos, que é a queda do Muro de Berlim, e temos a data do 14 de fevereiro, que o primeiro-ministro, então, portanto, o Pedro Pires, anunciou a queda. Não, há factos, quer dizer, há factos que são indesmentíveis. Sim. Há factos que são indesmentíveis. A 19 de fevereiro
de 1990, o PICV tomou a decisão de avançar para abrir o país ao pluripartidarismo. Isso é um facto. Isso é um facto, não se pode negar. Em julho deste mesmo ano, houve um congresso extraordinário que aprovou essa decisão do Conselho Nacional. Isto também é um facto, é inegável. Em setembro, os órgãos de soberania da altura, estou a falar da Assembleia Nacional Popular, que era presidida pelo saudoso Abílio Duarte, não é? Com os deputados eleitos na altura, que faziam parte desta Assembleia, aprovaram um pacote legislativo para a transição, não é? A lei dos partidos políticos, lei da greve, lei de manifestação, de liberdade de associação, lei de manifestação, lei eleitoral. Portanto, um conjunto de normas que conformou juridicamente o processo, não é? E essas leis foram aprovadas, foram promulgadas por quem? Pelo Presidente da República na altura, Aristides Pereira, não é? Que desempenhou um papel extraordinariamente importante na condução do processo de transição. Concorda que esse processo de abertura política chegou tarde, segundo alguns, isso só depois da queda do Muro de Berlim? Com algum atraso, significa que havia alguma resistência por parte do PICV ou algum medo, algum receio? Eu acho que nós devemos valorizar os processos e dar, digamos, o mérito a quem o deve ter. Quer dizer, eu penso que hoje como ontem, quem faz a análise da situação política não pode fazer análise da situação política fechada dentro de uma concha. Tem que ter em conta a situação interna no país, não é? Os sinais que lhe chegam da sociedade civil e tem que ter em conta o contexto mundial. Não é? Mal seria se os dirigentes políticos de hoje ou de ontem pudessem conduzir o país, não é? E tomar decisões sem ter em conta o contexto mundial e o contexto interno envolvente. Não é? Portanto, eu só vejo mérito no facto de, tendo em conta a queda do Muro de Berlim, tendo em conta o desmoronamento do Império Soviético e a emergência das democracias no mundo, só vejo mérito no facto dos dirigentes do país na altura terem analisado a situação e tomado a decisão de avançar para a abertura democrática. O país, na altura, já tinha resolvido os problemas de acesso aos bens básicos, não é? Já tínhamos resolvido o problema de acesso à educação, o problema de acesso à saúde. Como diria Aristides Pereira, era o momento de, com essas questões resolvidas, pensarmos em expandir as liberdades, não é? Expandir, dar um salto e avançar para o pluripartidarismo. Eu respeito as pessoas que acham que no momento zero em que o país se arrancou e que era considerado inviável, defendem que devia haver pluripartidarismo. Eu duvido que naquele contexto e naquele momento, se essas pessoas pudessem tomar a decisão, teriam condições para o fazer. Mas, pronto, são opiniões. Mas eu acho que 13 de janeiro, digamos, é uma conquista cujo mérito respeita vários atores. Esse mérito respeita aqueles que fundaram o MPD, não é? Que mobilizaram a população para participar nas eleições que resultou na vitória do MPD para as eleições, mas o mérito também, obviamente, pertence ao PICV, não é? E o mérito pertence a outros partidos. O mérito pertence a outros partidos que nem sequer participaram. O mérito pertence ao CIT, por exemplo, que não pôde participar das eleições, mas era um partido que existia até previamente. Portanto, estava fora de Cabo Verde. O mérito, só para concluir, eu penso que o mérito do processo de transição é um mérito partilhado. Deve ser um mérito partilhado. Não pode ser um mérito reivindicado por este ou aquele partido como uma dádiva, não é?
que trouxe ao país e que nós, os outros, somos simplesmente beneficiários. É um mérito partilhado, é um mérito de todos, é um mérito do povo de Cabo Verde, não é? E, como tal, deve ser celebrado. Eu penso que a discussão de saber quem trouxe a democracia, quem não trouxe a democracia, eu penso que é uma discussão que não tem razão de ser, quer dizer, porque esses processos democráticos têm atores que são atores imediatos, que estavam no terreno nos 11 meses em que o processo, digamos, ocorreu, mas também há atores que são, digamos, mais remotos. Não poderia haver o 13 de janeiro se não houvesse a independência. Jacinto Se nós Santos, quisermos estabelecer uma relação portanto, entre a independência eu agradecer que concluísse o 13 de janeiro, portanto, teremos que dizer que a independência é causa e o 13 de janeiro é efeito. E temos que, inclusivamente, atribuir os méritos do 13 de janeiro àqueles que combateram, por exemplo, para que tivéssemos independência, um país livre. Não é? Jacinto Santos, que leitura que fazes, portanto, da abertura política e também do... Bem, claro que eu tenho uma diferente. O que o meu amigo Elídio Cruz está a defender é a narrativa que o PCV vem sustentando desde 13 de janeiro. Primeiro, quanto ao contexto em que surgiu o Partido Único. Portanto, o Partido Único não é uma invenção de Cabo Verde, não é uma invenção do PCV. Surgiu num contexto da Guerra Fria, mas neste contexto já existia 3 tipos, pelo menos estudos sobre isso, de regimes políticos. Havia a democracia representativa e eram estudados 2 regimes totalitários, o regime soviético e o regime da Alemanha nazi. Portanto, o PCV fez uma escolha. O regime do Partido Único não queria Cabo Verde por acaso, fez uma escolha. O PCC é um partido de matriz marxista-leninista que fez uma escolha e dotou o país de um regime de Partido Único com base numa doutrina oficial que controlava a totalidade do poder e a vida social e individual dos indivíduos e com base num modo de governação estribado num sistema de centralismo democrático. Portanto, não é tecnicamente nem politicamente sustentável que Cabo Verde não pudesse ter optado por uma democracia representativa e democracia liberal a momento de independência, porque já existia democracia liberal, já existia regimes representativos no mundo. Segundo aspecto que tem a ver com a intervenção do meu amigo Carlos Carvalho, 13 de janeiro não é uma data complementar do 5 de julho. E 13 de janeiro não é o efeito de 5 de julho. Porque o efeito de 5 de julho significa automaticamente independência e liberdade individual. Isto não aconteceu. E o regime de Partido Único persistiu durante 15 anos porque reprimiu as liberdades, não é? Porque fez o controle totalitário do poder. Não partilhou o poder com ninguém, não é? E não podia ser, e não há um nexo causal entre a independência e a liberdade conquistada a 13 de janeiro. Assim como não há nenhum nexo causal entre o 17 de fevereiro e 13 de janeiro. O meu amigo Elídio Cruz sabe que o PCV não queria democracia, não queria substituir o regime. E a decisão está aqui. Isso em 1990? Jacinto, isso em 1990, na primeira fase, está a dizer, na altura da abertura política? 14 de fevereiro de 1990, é uma resolução para o consumo interno do PCV. Por quê? Porque em 1988, o Congresso do PCV tinha confirmado que o melhor regime político para Cabo Verde é o regime de Partido Único.
que para o seu aperfeiçoamento recomendava aos órgãos competentes do Estado a introdução de mecanismos que permitissem a participação de grupo de cidadãos das eleições legislativas. Isto não é uma opção pela democracia. Isto era a passagem de um regime totalitário para um regime autoritário. Isto é, o partido no poder atribui alguns direitos políticos aos cidadãos, direitos esses que foram negados durante 15 anos. Portanto, era uma liberalização para se manter no poder o regime, controlando a totalidade do poder. Jacinto Santos está a dizer que na altura o PAICV estava a propor que as eleições não acontecessem, portanto, em 1990 ou 91, portanto, estava a empurrar que as eleições fossem adiadas. O projeto político do PAICV era aperfeiçoar a democracia na linguagem utilizada para manter o regime de partido único. Portanto, não concebia a participação competitiva com outras forças políticas. Por isso que quis primeiro aprovar a lei de associações políticas para permitir o grupo de cidadãos e não a queda do artigo 4º que permitisse a criação livre dos partidos políticos. Aliás, na sessão de maio, onde devia ser revogado o artigo 4º, o PCV não fez. É curioso a intervenção da Abílio Duarte, que teria afirmado que, de facto, o artigo 4º não fazia sentido, que não havia nenhuma legitimidade pela sua manutenção. Mas o que é que fez o PCV? Protelou essa reforma para mês de setembro, na perspectiva de encurtar o tempo do surgimento de uma força política organizada para disputar em pé de igualdade as eleições legislativas. Portanto, isso é a opção. Não foi 14 de fevereiro, é uma abertura para o interior do PCV, abertura essa que já tinha sido ensaiada em 1985, aceitando independentes nas listas, e também ensaiada pelo então delegado do governo Caré, que lhe custou caro, porque o primeiro-ministro então o demitiu e dissolveu o Conselho Deliberativo, precisamente por ter entrado um grupo de cidadãos para os órgãos municipais. Portanto, eu fundamento isto não por uma opção pessoal, mas com os factos. E esses factos são indesmentíveis, porque estão escritos, estão datados, e aqui verbalizo-os. Primeiro, em 1989, o PCV, o governo do PCV, aprovou a Lei de Bases das Autarquias. O que é que previa a Lei de Bases das Autarquias? É a participação apenas do PCV como partido político e a possibilidade da participação do grupo de cidadãos. E nós aproveitamos essa oportunidade para começar a refletir a possibilidade de concorrermos com uma plataforma da sociedade civil a nível nacional. Mas a queda o desmoronamento do sistema soviético e a queda do muro do Berlim precipitaram as coisas e a dinâmica do processo político ganhou contornos e velocidade que o PCV não pôde controlar. Portanto, a dinâmica era de tal sorte no terreno que ao PCV havia duas alternativas. Ou reprimir o movimento nascente, o contexto internacional era-lhe desfavorável, o grupo de países europeus que apoiava Cabo Verde é de matriz democrática, ou então negociar com força política nascente. E essa negociação teve um percurso até chegarmos ao mês de setembro de 1990
para aprovarmos um memorando para a transição democrática, houve muitas lutas, não é? Primeiro, para mostrar que não há nenhuma relação de causa e efeito entre 17 de março de 1990 e 3 de janeiro de 1991. Em 1989, a partir de setembro de 1989, reuníamos abertamente discutindo a mudança do regime e a criação de uma organização política. Mas isso antes, na clandestinidade, vocês, portanto, nessa altura... Sim. Não na clandestinidade, porque reuníamos abertamente, mas desafiando o poder instituído, porque era proibido reunir-se, não é? 19 de janeiro de 1990, aprovamos o primeiro manifesto para a construção da democracia em Cabo Verde. 4 de fevereiro de 1990, este manifesto era aprovado por um grupo de 20 pessoas que decidiram abertamente criar uma organização política para disputar o poder político com o PCV. A 5 de março de 1990, aprovamos a primeira versão da declaração política com um projeto de sociedade diametralmente oposto ao projeto do PCV de conservação do poder e da transformação de um regime totalitário para um regime autoritário. Jacinto Santos, eu gostaria que concluísse porque estamos a ficar sem tempo. A 14 de março de 1990, aprovamos a declaração política, fazemos a subscrição pública dentro e fora do país e entregamos formalmente a declaração política ao presidente Aristides Pereira. A partir deste momento, o MPD, sem existência legal, já tinha legitimidade política e, como tal, reconhecido como único interlocutor protagonista para, em plena igualdade, negociar o processo de transição. Mas foram negociações pacíficas, foram momentos pacíficos. Claro, isto é o ganho, isto é um ganho. É um ganho, um mérito do MPD e do PCV, porque graças a essas negociações, hoje vivemos a estabilidade política e a paz social. Não optamos pela revolução, optamos pela reforma profunda do sistema político. Vamos ouvir o Dr. Carlos, porque já estamos quase... Termino só essa parte. Sim. Esta é a parte que, de facto, precisava. Aqui não está a luta pelo protagonismo, mas a reposição dos factos. 17 de fevereiro de 1990 foi uma decisão para o interior do PCV e nunca induziu. O desencadeamento do processo político em Cabo Verde não começou com, a partir do momento que o PCV decidiu reformar o regime, mantendo intacto sob o seu controle total. Portanto, isso não é a verdade dos factos, está em livros, está datado, está estudado. Portanto, o PCV queria manter-se no poder. Isto não é uma interpretação pessoal, são documentos. Portanto, estudamos a declaração política, estudamos a resolução do 17 de fevereiro, estudamos o memorando das conversações, mas vários outros livros que foram publicados e discursos que foram produzidos para que, de facto, se pudesse, no contraditório, acabar com essa narrativa de que 3 de janeiro é uma dádiva do PCV, que o 3 de janeiro é um prolongamento da independência. Não, são processos autónomos. Dr. Carlos, processos autónomos. Jacinto Santos, vamos ouvir o Dr. Carlos sobre a leitura do Dr. Carlos sobre este processo. Para a reforma do sistema político. Agradeço. Terminando o PCV por aceitar que a única via era restituir a liberdade aos cabo-verdianos e construir um regime pluripartidário e com a liberdade económica, baseado na descentralização, no pluralismo sindical, no Estado de Direito e eliminando
todas as armadilhas que impediam, e aqui temos que reconhecer, evidentemente, sendo o partido no poder, não havia senão outra alternativa, ser ele, digamos, num consenso construído, a remover todas as leis que impediam... Sim, Santos, vamos ter que interromper para ouvir o Dr. Carlos sobre este, portanto, como é que vê a evolução, a consolidação do sistema, portanto, unipartidário para o sistema bipartidário? Ora, antes de mais, eu gostaria de, em guisa de réplica, mas muito rapidamente, esclarecer ao Dr. Jacinto Santos que, quando eu disse que nós devemos olhar para as duas datas numa perspectiva complementar, não quer dizer que eu esteja, por exemplo, a dizer que as duas datas não têm um mérito por si só. Queria dizer que, quando eu hoje vejo para o país, não é? Vejo nessa perspectiva, sendo pessoa que não participou nem tanto no processo, nem sequer possivelmente ter interesses ou produzir um discurso que seja, portanto, favorável ou que legitime alguma portanto, ação. Então, eu vejo hoje para o país, portanto, porque sendo uma geração diferente, vejo para o país como um todo hoje e tento perceber como é que os dois processos, não é? As duas datas contribuíram para o país que nós temos hoje e não na perspectiva de dizer que as duas datas são confundíveis ou que uma terá, portanto, causado a outra, portanto, neste caso a independência terá causado, portanto, o 13 de janeiro. E como é que viu, portanto, estes dois processos e hoje como é que vê a consolidação da nossa democracia, isso tendo em conta também a própria postura dos atores políticos e das lideranças e também da nossa sociedade civil, portanto, que bem. Hoje tanto tem todas as condições jurídicas, institucionais, outras que passíveis, portanto, que podem reclamar, podem manifestar, mas há muita crítica de que, ou há leituras várias de que a nossa democracia ainda precisa, portanto, ser consolidada. Sim. Obviamente, olhando para isto, nós temos que, em primeiro lugar, ter em atenção que o Cabo Verde vive 30 anos de democracia, uma democracia muito jovem que, como tudo, em vários lugares, portanto, está em processo de transformação, de consolidação, não é? Portanto, partindo desse pressuposto, então vamos entender porque é que possam haver ainda fragilidades no processo democrático. Mas voltando para reconhecer que é inegável a importância que o 13 de setembro tem, por exemplo, para a forma como, com a Constituição de 92, ter permitido aos cabo-verdianos um conjunto de direitos e materializar estes direitos na Constituição e depois permitir, por exemplo, que instituições pudessem garantir esses direitos à população. A democracia no nosso país tem sido reconhecida internacionalmente, como nós sabemos, ainda que internamente nós tenhamos diferentes atores tenham diferentes leituras, porque... Portanto, no contexto africano, nós somos apontados como exemplo, tendo em conta a estabilidade social e o exemplo de democracia, mas aqui dentro há uma consciência muito clara de que a nossa democracia ainda mostra algumas fragilidades. Eu julgo que tem muito a ver com a necessidade de irmos aprimorando a democracia. Portanto, o que nós temos aqui, as instituições precisam, por exemplo, de implementar essas reformas, não é? Principalmente o que está plasmado na Constituição. Portanto, os atores políticos também devem, na minha perspectiva, ter uma nova postura, uma postura mais consentânea com aquilo que é chamado, portanto, as regras do jogo democrático, não é? Designadamente a questão da tolerância. Nós olhamos para o discurso político no nosso país, é um discurso que é muito de crispação, é um discurso que mostra muita dificuldade em haver consensos para aquilo que é, portanto, um projeto que o país deve ter. Falo, por exemplo, que é uma dificuldade ver um projeto que seja do país e que não seja projeto de partidos ou que não seja projeto, por exemplo, de grupos e de grupos de interesse. Então, penso que os próprios atores políticos também têm que tomar essa consciência para ajudar as instituições, não é? E permitir que esse jogo político e a democracia possa, portanto, trazer esses ganhos à população. Falo, por exemplo, recentemente nós temos ouvido, inclusivamente, muitas queixas relativamente à falta da transparência, de falta
falta do diálogo e inclusivamente de algumas situações que têm a ver com a participação política, liberdade de expressão, que em alguns casos tem sido, portanto, posta em causa. Então, um conjunto de fatores que cabe aos atores políticos, à sociedade civil também, mas nós sabemos que a nossa sociedade civil carece especialmente de autonomia económica ou financeira para depois poder fazer, portanto, vincar o seu papel. Não é? Então, parece-me que a todos os atores cabe um papel de contribuição para que essa democracia de que nós falamos e que nós gabamos possa realmente, portanto, ser cada vez mais sólida. Aliás, o nosso presidente, no discurso de ontem, julgo, voltava novamente, portanto, a apelar aos diferentes atores políticos a baixarem, portanto, o tom. Uma nova postura. Uma nova postura, porque penso que isto depois passa para as novas gerações, que são portanto, certamente os futuros líderes e gestores deste país. Então, acho que os atores políticos hoje devem dar esse exemplo para que mais tarde nós estejamos, portanto, em melhores condições de, portanto, vincar essa democracia. Já estamos no fim do tempo. Ilídio Cruz, só para terminar, e o Jacinto Santos tem 1 minuto. Portanto, nós vamos ter que terminar o nosso programa. E, Carlos, que subsídios é que deixarias aqui, portanto, em termos de recomendações para uma democracia mais consolidada em Cabo Verde? Muito bem, eu diria que uma das questões tinha a ver com as reformas de algumas instituições. Aliás, não quer dizer que as nossas instituições não trabalhem, não funcionem bem, mas é preciso reforçar especialmente a questão da responsabilização, da transparência, também, se calhar, apoiar mais especialmente a sociedade civil, porque penso que dentro é aí da que sociedade reside. civil nós temos vários talentos, jovens, gerações até que, pronto, não se sentem motivados, achas, a entrar na política ou dar a sua contribuição, porque não há motivação, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que motiva. Ultimamente, aliás, nós vimos nessas últimas eleições, há jovens cada vez mais interessados a entrarem na política por razões várias, não é? Por convicção de que podem contribuir, obviamente, mas também porque veem na política alguma forma de poderem emergir socialmente, ou se não, depois fazerem as suas próprias vidas. Mas a verdade é que vejo também que a sociedade civil pode, à medida que os governos vão criando planos, não é? A sociedade civil também pode fazer emergir no seu seio vozes que, tanto, ajudam cada vez mais a nossa democracia a desenvolver-se. Muito obrigada. E Carlos Carvalho, professor universitário, por ter aceito o convite. E também nós agradecemos aos nossos convidados, Jacinto Santos e Ilídio Cruz. Portanto, já não temos mais possibilidade de continuar o debate via Zoom. E agradecemos aqui a vossa presença. Terminamos, portanto, aqui mais um programa em debate. Uma coisa é certa, as gerações, portanto, que vivenciaram os vários acontecimentos políticos em Cabo Verde têm hoje uma enorme responsabilidade de esclarecer e com verdade os momentos que marcaram os processos políticos em Cabo Verde, e espero que este debate tenha sido um programa esclarecedor, pelo menos em parte, principalmente para a nova geração. E é tudo, continuação de uma boa noite e até para a semana.